feliz sábado a todos, seja bem-vindo a mais um culto online aqui da Igreja do Cambuci. Que Deus abençoe você grandemente, né? E que hoje seja mais um dia de bênção para cada um de nós. Então, feliz sábado a cada um de vocês que está nos assistindo. Então, que Deus esteja confortando o coração de cada um de vocês, né? Estamos com muitas saudades. Isso é verdade, estamos com saudades, né, para abrirmos a nossa igreja, para receber cada um de vocês, também nossos familiares e amigos que estão distantes em outros estados, mas que estão nos acompanhando aqui também. Nosso abraço caloroso para cada um de vocês. E que nessa manhã Deus fale alegremente ao teu coração. E para isso vamos fazer uma oração pedindo a bênção de Deus para esse momento. Oremos. Querido Deus, Pai amado Senhor, agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Te agradecemos pelo estudo da lição que tivemos agora há pouco com o irmão Eupídio. E pela graça de Deus foi algo muito positivo, muito prazeroso e aprendemos muito, Senhor. E agora pedimos a Tua bênção sobre o restante da programação. Esteja com cada um dos Teus filhos. Isso aqui pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Então, espero que você tenha apreciado o estudo, né, da Escola Sabatina, né, que tivemos aqui na nossa página do Facebook. E espero que você tenha aprendido muito. E continuando, nesse momento, vamos então ter o nosso relato, a nossa reflexão com relação ao momento de mordomia desta manhã, né? Que possamos refletir sobre o que nos motiva a ofertarmos e a darmos e a devolvermos os nossos dízimos a Deus, né? Qual deve ser a nossa motivação? O que é que Deus requer de mim e de você, de fato, envolvido nesse ato de adoração com as nossas finanças, né? Então, reflita e preste bastante atenção no que nós iremos aprender nesse momento, com o nosso momento, né, de mordomia, ação. Você acredita que é possível subornar a Deus dando dízimos e ofertas para que Ele conceda algum tipo de proteção especial ou para que Ele responda às orações, mesmo enquanto você desconsidera outros pontos de seus mandamentos? Não. E aqui está a razão. Embora a Bíblia diga que a infidelidade a Deus nos dízimos e nas ofertas pode levar a uma maldição, também está claro que Ele não pode abençoar aqueles que dão dízimos e ofertas enquanto desconsideram outros aspectos importantes da sua vontade. Davi diz: "Se eu no coração contemplasse a vaidade, o Senhor não me teria ouvido." Salomão também diz que o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Bem, considerando que todos violamos a lei em algum aspecto e que todos somos pecadores, como então as nossas orações e ofertas podem ser aceitáveis a Deus? A resposta é encontrada em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, o processo de purificação do pecado requer a aceitação da morte de Cristo em meu lugar e a obra do Espírito Santo na mudança do meu coração. Esse processo precisa acontecer antes de qualquer outro ato de adoração. O livro de Malaquias diz que somente depois dessa experiência é que a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor. Em outras palavras, Deus aceita dízimos e ofertas somente daqueles que aceitam a morte de Jesus em seu favor. Ele que é a oferta de Deus para os pecadores. Ele somente aceita dízimos e ofertas daqueles que confessam seus pecados e que continuam pedindo que o Espírito Santo mude suas tendências ruins, dando-lhes o desejo de fazer o que é bom e certo. Ao devolver o dízimo e o seu pacto, peça a Deus para ajudá-lo a aceitar a morte de Jesus, que é a oferta de Deus em seu lugar. Peça para ser lembrado de todas as áreas da vida em que você está em falta diante dele. Agora, confesse seus pecados a Jesus, para que todos eles possam ser perdoados, para que seu coração seja transformado e para que suas ofertas agradem a Deus. Coloquemos nossos desejos por último e primeiro Deus. Então veja como é importante termos o nosso coração alinhado com o coração de Deus.
Não importa apenas darmos um valor ao Senhor. Esse não é o foco principal. O principal é o nosso coração estar aliado com o coração de Deus. Então, nesse momento, é o momento que você tem que reunir toda a criançada, né? Toda meninada aí tem que estar perto de você agora, pois nós iremos para o nosso adoração infantil, né? Então, enquanto você está organizando aí as crianças, os meninos, as meninas aí perto de você, eu vou dar um alô para as pessoas que estão nos acompanhando. Então, aqui no Facebook da Igreja do Cambuci, a Rosa Maria, que Deus abençoe, a Flávia também. Pelos outros canais aqui, né, temos o nosso querido irmão Edgar, a irmã Maria também, a Marcela, o Ed, o Pascoal, o Naldo, a irmã Meire, a irmã Maria Emília, a Rosa. Então, que Deus abençoe cada um de vocês que estão nos acompanhando. Agora, todo mundo reuniu as crianças aí perto de você? Então, vamos para a nossa adoração infantil de hoje, que é uma história muito interessante também. Feliz sábado! Tudo bem com vocês? Hoje é um sábado muito especial. Hoje é o sábado da criança adventista, e o sábado também do aventureiro. Você é uma criança aventureira? Que legal! E que bom que vocês já estão aí esperando a adoração infantil. Você gosta de viajar? Eu amo viajar. Fazer malas, nossa, que delícia! Faz tempo que a gente não viaja, né? Aliás, faz tempo que a gente não sai nem de casa, não é verdade? Mas logo isso vai passar. Qual lugar você mais gosta de viajar? Pensa aí. Quem tem a vovó longe, tenho certeza que é ir para casa da vovó. Você gosta de viajar para casa de outros familiares, de primos, viajar até mesmo para fora do país. A gente fica muito animado quando o pai e a mãe chegam e falam: olha, nas férias a gente vai para tal lugar. Que delícia! E você fica esperando, sonhando com aquele momento. É muito gostoso. A Bíblia fala de um homem muito especial. O nome dele era Abrão e depois ele ficou conhecido como Abraão. Certa vez Deus falou com ele. Que privilégio! Deus falou com Abraão e falou que ele iria fazer uma longa viagem, ele e toda a família dele. E ele ficou muito animado. Que legal, Senhor, eu vou sim, já vou começar a arrumar as malas. Para onde eu vou? Deus falou: você não vai ficar sabendo. É mesmo? Exatamente. Abraão arrumou as suas malas, chamou a esposa e vamos embora. Para onde? Não sei, mas Deus falou que a gente deve ir. Abraão era um homem de muita fé, muito obediente. Então ele arrumou tudo e partiu. Ele era rico, ele morava numa casa muito confortável, mas quando Deus falou que tinha uma missão para ele foi e foi bem animado. Para onde Abraão estava indo? Para Canaã terrestre. Passou muito tempo e ele chegou. Durante a viagem, ele sempre erguia altares. Estão vendo aí na imagem? Esses altares eram para adorar ao Senhor. E ele deixava os altares construídos. Quando outras pessoas passavam, pensava assim: aqui passou Abraão, o servo do Deus verdadeiro. A viagem foi muito longa, mas finalmente ele chegou a Canaã terrestre. Nós também estamos indo para uma Canaã. É a Canaã celestial, é o céu. Vamos nos preparar a cada dia, assim como Abraão, sendo fiéis, tendo fé, sendo obedientes às regras tão preciosas de Deus. A Bíblia, no Salmo 119, 105, diz que lâmpada para os nossos pés é a sua palavra. Sim, é a palavra de Deus que vai nos guiar até a Canaã celestial, até o céu. Que Jesus te abençoe e que você se prepare para este momento. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos porque temos o exemplo de Abraão na Bíblia, o pai da fé.
Nos ajude a parecermos como Ele, a Te obedecermos e acreditar na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Um feliz dia da criança adventista e do aventureiro. E não se esqueça, hoje às 16 horas tem um programa todo especial preparado para você. A gente se encontra lá. Um beijão, um feliz sábado. Então, que história bonita, o chamado de Abraão. Também aqui reforçando, hoje é um dia muito especial para as nossas crianças, para os nossos aventureiros, né, o nosso clube Pequenos Pioneiros, né, que Deus abençoe cada um de vocês. E nós, não aqui na página da igreja, mas hoje está acontecendo a programação muito especial, tanto na página da nossa associação, aqui a Associação Paulistana, e à tarde, nos canais oficiais da Divisão Sul-Americana, vai ocorrer uma mega programação para as nossas crianças e aventureiros. Então já se programe para que hoje à tarde você possa estar acompanhando essa programação muito especial, porque hoje é o dia da criança e do aventureiro adventista. Então que Deus abençoe as nossas crianças, as pessoas que nós amamos tanto e que devemos ter o carinho para educar, para que eles cresçam com sabedoria e amando ao nosso querido Papai do Céu. Né? Porque é assim que devemos sempre educar as nossas crianças. Né? Como se diz, por amor a Jesus, farei sempre o meu melhor. Então agora, vamos preparar mais uma vez o nosso coração para louvar a Deus, para então estudarmos a sua palavra com o tema desta manhã, né, restaurando poços. Então, o que é isso? Mas antes, vamos cantar ao Senhor, a música que particularmente eu gosto muito, né, é do nosso inário, o 327, vamos dar a mensagem ao mundo. No momento em que vivemos, na situação que nós estamos, nós não devemos parar, devemos continuar a proclamar sobre o Evangelho Eterno. Então cante juntamente comigo esta linda canção, este belo hino, preparando o nosso coração para recebermos o Senhor por meio do estudo da sua palavra. Cantemos! Vamos dar a mensagem ao mundo, proclamar a
Então é necessário proclamarmos, é necessário falarmos do amor de Deus, alertando esse mundo que Cristo está perto de voltar. E com esse espírito, com essa reflexão, mais uma vez, vamos falar com nosso Deus, pedindo a sua bênção para o estudo da palavra neste momento. Oremos. Querido Deus, Pai amado Senhor, queremos, nesse momento, pedir por tua presença, para que agora o Senhor nos guie, o Senhor nos ilumine pelo estudo da tua palavra. Que, Senhor, que as mensagens que iremos aprender nessa manhã, vindas diretamente do céu, possam preencher o nosso coração. Que não seja a minha voz, mas que seja a tua voz. Abençoe a cada um que está do outro lado da telinha e que possam ser alcançadas pelo teu amor e pela tua graça. É isso que pedimos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meus queridos irmãos, eu quero iniciar nessa manhã com uma pergunta. Eu gosto muito de iniciar sermões com perguntas, né? E a primeira pergunta, né, que eu gostaria de utilizar para a reflexão dessa manhã é a seguinte: você já teve que reformar uma casa? Ou reformar um apartamento? Eu conheço alguns que tiveram que fazer isso. Às vezes é uma atividade até simples, porque a reforma é pequena, tal. Mas quando a reforma é muito grande, quando tem que se reformar quase tudo dentro da casa ou dentro do apartamento, é uma dor de cabeça. Eu mexo para lá, mexo para cá, tem que medir aquilo dali, tem que ver aquilo acolá, se vai encaixar direitinho, se vai dar certo. Às vezes faz, aí não fica muito bem feito, aí tem que derrubar, fazer de novo e fica uma confusão. Agora, você já teve que cavar um poço cartesiano? De onde eu venho, minha casinha, lá em Pernambuco, onde meu pai e meus irmãos ainda moram, né, na cidade de Camaragibe. Logo quando nos mudamos para lá, morávamos no Recife, quando mudamos para lá, finalzinho de 1997, né, como em toda a região do Brasil, é muito complicado a questão de água, né, o abastecimento sanitário. E às vezes faltava água, e meu pai, né, teve a ideia de não, vamos cavar um poço para termos água potável e não ficar dependendo, né, do Estado, assim, né. E aí mais ou menos no ano de 98, 99, né, começamos a cavar. Claro, eu era pequenininho, não tinha que fazer muita coisa, estava ali com meus 6 anos de idade, 6, 7 anos de idade, eu ia ajudar em quê? Então a única coisa que eu podia fazer é ficar olhando. Mas ali, meu pai, junto com meu irmão, minha irmã, né, minha mãe ajudando ali também, né, cavamos um poço, né, de mais ou menos 3 metros, 3,5 metros, né, de profundidade. Hoje, quando eu olho aquele poço, eu vejo que não é tão grande, né? Mas naquela situação, eu pequenininho, achava uma coisa tremenda, né, grandiosa, mas muito trabalhosa. Vai ter que cavar, né? Naquela época nós não tínhamos o maquinário, era tudo na enxada, na mão, né? na picareta e tal. E meu pai lá cavando, e era trabalhoso. Agora eu fico imaginando, imagine se do nada aquele poço fecha, aí tem que cavar de novo, né? Mas graças a Deus, até hoje está lá intacto. A única coisa que tem que se fazer sempre é a manutenção. Então esvaziar o poço, né? Limpar ele por dentro, tirar as impurezas, né? Esperar ele encher de novo para reativar a bomba e tudo mais. Então, mesmo que nós não tenhamos problemas estruturais com o nosso poço, mas tem que se fazer a manutenção dele. Então não é algo muito simples, né? Agora, o que eu estou falando aqui pode ser um pouco distante da realidade de muitos. Então, para ficar mais simples, você tem que arrumar o seu quarto. Você tem que constantemente estar atento às coisas que estão dentro do seu quarto, deixar em ordem. Será que é um trabalho fácil? Será que é um trabalho prazeroso? Né? Você arrumar o seu sapato, você arrumar ali o seu guarda-roupa, você arrumar a sua cama. Quem sabe
tem uma estante de livros aí no seu quarto, você tem que arrumar, porque senão fica uma bagunça só, né? Eu mesmo, hoje, graças a Deus, não, nem tanto, né? Mas quando era assim, fase de adolescência, meu quarto era uma bagunça. Era terrível. Minha mãe ficava com os cabelos em pé, porque eu arrumava na segunda, no domingo, né? E na terça, na quarta já estava tudo virado pro ar. E não era muito gostoso ter que ficar arrumando o quarto toda semana, e arruma, né? Mas é necessário. Algumas coisas são necessárias mantermos em ordem, porque quando está bagunçado, quando está todo revirado, não faz muito sentido. E a história que nós iremos aprender nessa manhã, baseado no relato da vida de Isaac, nós vamos perceber que ele teve que colocar algumas coisas em ordem, né? Algumas coisas em organização. Aquilo que estava fora do lugar, ele teve que colocar no lugar. E antes de lermos o texto bíblico, né, Gênesis 26, eu quero apresentar um pouco o contexto daquela época. Então veja, Isaac era filho de Abraão. Né? Aqui no relato de Gênesis 26, Abraão já tinha falecido, né? Já tinha morrido. Isaac ali estava com a sua esposa, né? Seus filhos, né? Jacó e Esaú, somente eles. E Isaac, ele ficou andando, né? Ou passando pelos lugares onde seu pai Abraão já havia passado. Porque assim como seu pai Abraão, Isaac era um nômade, né? Não tinha uma residência fixa, né? Não tinha um ponto fixo. Ele andava onde dava para andar, de acordo com a estação do ano, onde tinha mais vegetação, onde tinha mais água e tudo mais. E na região de Canaã, que hoje nós conhecemos como Israel, não é uma região que você encontra água com muita facilidade. Não é uma região que você encontra vegetação com muita facilidade. Tanto que só há, podemos dizer de uma forma visível, só há quase que 2 fontes de água só. Um pouco ao norte, o Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré, e o Rio Jordão. E ponto final, porque o Mar Morto não tem como você utilizar o Mar Morto, né? É água totalmente salgada. E do outro lado, o Mar Mediterrâneo, também extremamente salgado. Então Israel, a região de Israel não tem uma fonte muito boa para água potável, então era necessário cavar muitos poços. E os poços serviam para 2 coisas. Primeiro, ou eles poderiam localizar um lençol freático, né, que tinha água ali no subsolo, água potável, então poderiam encontrar ali. Ou então eles cavavam os poços para que quando chegasse a época de chuva, a chuva enchesse aquele poço e dali eles pudessem utilizar a água da chuva que entrava ali naquele poço. Então, dentro desse contexto, nós vamos ler o relato desta manhã, Gênesis capítulo 26, verso 13 até o verso 18. Então, acompanha aí comigo na tela. Diz assim: enriqueceu-se o homem. Que homem é esse? Isaac. Porque nesse momento ele estava na região ali dos filisteus, né? Então enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Enchendo-os de terra. Então veja o que aconteceu. Triste, não? Ali, aquilo que o seu pai tinha feito foi totalmente destruído, enchido de terra. E por que disso? Por causa de inveja. Os filisteus estavam extremamente com inveja daquilo que Isaac ele tinha feito, da prosperidade que Deus estava dando para Isaac. E o verso seguinte, né, vai nos dizer o seguinte. Deixa eu só
não está. Cadê aqui? Só um momento, pessoal. Houve um probleminha técnico. Opa. Houve um probleminha técnico aqui, já vamos resolver. Mas assim, veja, o povo daquela região não estava muito feliz com a presença de Isaac naquele momento. Eles estavam totalmente raivosos. E o que foi que eles fizeram? Eles começaram a fechar os poços que o seu pai Abraão havia feito. Estava começando a atrapalhar a vida de Isaac. Então, Isaac, diante de tudo aquilo, ele poderia pensar da seguinte forma: eu vou deixar para lá, né? Não vou me importar com aquilo que os meus inimigos estão fazendo. Eu vou deixar como está esses poços. Mas essa não foi a atitude de Isaac. Então veja, né? Diante de tudo isso, veja o que o rei dos filisteus disse a Isaac, né? Seguindo os versos, disse Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Então essa é a realidade. Deus ele abençoou Isaac, e por causa dessas bênçãos os filisteus ficaram com invejas e começaram a fechar os poços que seu pai Abraão havia feito. E logo depois, o que Isaac começou a fazer, né, depois que Abimeleque pediu para que ele se afastasse um pouco deles, Isaac respeitou o pedido de Abimeleque, mas ele começou a cavar novamente todos os poços que o seu pai havia feito. Então veja que interessante. Isaac, ele permaneceu perseverante. Enquanto os filisteus tentavam constantemente fechar os poços de seu pai, Isaac, ele permaneceu perseverante, desentupindo os poços. Mas o que é que nós podemos aprender com tudo isso? Com a perseverança de Isaac, com essa atitude de ficar cavando novamente os poços que seu pai havia já cavado e dando os mesmos nomes. Isso me faz lembrar Mateus 24, o verso 13, né, com relação à perseverança. Então veja, o que diz Mateus 24, o verso 12 e o verso 13, diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. A primeira lição que nós podemos aplicar para a nossa vida hoje com relação a essa atitude de Isaac é perseverança. É permanecer firme. Não é desistir, não é deixar as coisas pela metade, não é abaixar a cabeça diante das circunstâncias, é ser perseverante, é ser persistente. Nesse caso, é ser teimoso para fazer a coisa certa. Isaac, ele tinha certeza de que aquilo que seu pai tinha feito era bom, e mais ainda, era dele, não era dos outros, era dele. E por isso ele batalhou. E se você continuar a ler o relato de Gênesis 26, vai perceber que ele também cavou novos poços, e esses novos poços que ele cavava, os filisteus também ficavam ali entulhando, ou então ficavam brigando, dizendo, não, esse poço é meu, esse poço não é seu. Então, pelo menos por 2 vezes, os poços novos que Isaac tinha cavado, ele tinha que deixar um pouco de lado, porque as pessoas estavam brigando.
Mas ele não desistiu, ele continuou cavando novos poços e restaurando os poços que seu pai Abraão tinha feito. Então, nós podemos aprender a primeira coisa aqui, perseverança. Devemos perseverar. Devemos permanecer firmes na nossa posição no mundo em que vivemos hoje. Devemos perseverar em fazer aquilo que é correto, devemos perseverar em fazer aquilo que agrada a Deus. Devemos perseverar em fazer a vontade de Deus. Agora, eu gostaria de utilizar nessa manhã a história de Isaac como uma metáfora. Mas antes de trabalhar essa metáfora, o verso 24, aqui do capítulo 26 de Gênesis, vai nos mostrar que Deus estava com Isaac. Olha só, na mesma noite em que Isaac estava dormindo, lhe apareceu o Senhor e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então veja que interessante. Deus confirmou a aliança, a promessa que ele tinha feito com Abraão para ele, Isaac. Deus estava com Isaac. Deus estava abençoando Isaac. E o que nós podemos aprender com isso é que Deus ele sempre está do nosso lado. Deus sempre está conosco. Deus sempre estará conosco. Deus nunca nos abandona. Se estamos fazendo aquilo que é correto, se estamos fazendo aquilo que é a vontade de Deus, Deus nunca vai nos abandonar. Deus nunca vai nos desamparar. Por isso, devemos permanecer perseverantes em fazer a sua vontade e a estarmos do lado de Deus. E aqui, usando justamente a história de Isaac como uma metáfora, usando como uma ilustração, o que é essa atitude de Isaac para a nossa vida hoje? De estar restaurando poços, de estar reabrindo poços, de estar reformando poços. Como eu posso usar essa história literal de Isaac e aplicar de uma forma metafórica, como fosse uma lição para nós hoje? Usar assim como ilustração. Hoje, Deus nos chama não para ficarmos cavando poços ou buracos no meio da rua, Deus não nos chama para fazermos isso hoje. Mas Deus nos chama para restaurarmos e para pregarmos aquilo que as pessoas estão esquecendo, aquilo que as pessoas estão deixando de lado, aquilo que as pessoas estão entulhando, coisas em cima. Hoje Deus chama a mim e a você para sermos porta-vozes da verdade. E quando nós vamos para Isaías capítulo 58, verso 12, olha o que ele fala por meio do profeta Isaías. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Aqui, está falando do contexto da restauração de Israel, mas usando como uma licença poética, podemos dizer assim, Deus ele deixa aqui bem claro. Deus anseia por reparadores de brechas, por restauradores de veredas, ou seja, restauradores de caminhos. Deus ele chama a você e a mim para sermos um restaurador de brechas, para ser um encaminhador das veredas corretas do Senhor, para sermos restauradores de poços. Em outras palavras, Deus nos chama para restaurar as verdades que estão caídas no mundo de hoje. Verdades essas que foram derrubadas pelo inimigo de Deus. Se você for para Daniel capítulo 8, capítulo 9, vai perceber isso. O inimigo do Senhor, ele tentou derrubar as verdades por terra e prosperou. Mas quando nós vamos para Apocalipse capítulo 10, Apocalipse capítulo 14, nós percebemos que Deus ele chama o seu povo para restaurar essas verdades e para proclamar essas verdades
aos 4 cantos dessa terra. E é isso que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã. Que verdades são essas? O que nós podemos proclamar hoje? E aqui eu quero enumerar pelo menos 12 verdades essenciais. 11, na verdade. 11 verdades essenciais que muitas pessoas hoje estão negligenciando, estão deixando de lado, estão colocando outras coisas no seu lugar. E Deus chama a mim e a você para sermos anunciadores dessas verdades. Algumas delas nós estamos aí aprendendo no estudo da escola sabatina. Mas aqui eu quero ampliar alguns desses pontos. Primeira verdade que Deus ele convida você e a mim, né? Você e a mim, para pregarmos hoje, anunciarmos hoje. Só existe um Deus. Só há um Deus verdadeiro, que é o Deus bíblico. O Deus Yahweh, o Deus Javé. Só há Ele. Não há outros deuses. Não há outros seres divinos que merecem adoração. Só há um Deus. E quando você vai para Deuteronômio 6, verso 4, ali deixa bem claro. Ouve Israel, eu sou o Senhor Deus, seu único Deus. Não há outros deuses. Infelizmente hoje, no mundo em que nós vivemos, as pessoas estão colocando o Deus verdadeiro de lado e colocando no lugar outros deuses. Seja a modernidade, seja a moda, seja os ídolos humanos, como pregadores, cantores, palestrantes, gurus, filósofos. O eu tem tomado o lugar disso. Mas só há um Deus, que é o Deus do céu. Então essa é a primeira verdade que devemos proclamar aos 4 cantos dessa terra. Só há um Deus que deve ser adorado, o Deus do céu. O segundo são as regras da felicidade, que são os 10 mandamentos. Hoje as pessoas não querem mais saber dos 10 mandamentos, não dão mais ouvidos para eles. As leis morais de Deus são essenciais para a nossa vida hoje, porque alinha o nosso relacionamento com Deus e alinha o nosso relacionamento com o próximo. E é o nosso dever falarmos isso para as outras pessoas também. E aí nós incluímos de uma maneira muito especial o sábado, que é a terceira verdade, o verdadeiro dia de adoração. Hoje muitos estão colocando o domingo, ou para eles não tem dia nenhum. Mas quando nós olhamos toda a Bíblia, há um dia especial onde Deus requer a nossa atenção para estarmos junto com Ele, de uma maneira mais íntima, de uma maneira mais profunda, que é esse dia de hoje aqui, o sábado. Eu e você, nesse momento, estamos adorando a Deus no sábado. Não é por escolha nossa, não é porque nós queremos, mas é por causa da vontade de Deus. Então as pessoas estão esquecendo isso, mas você que é portador de luz deve proclamar isso aos 4 cantos da terra. Que outra verdade nós devemos proclamar? Sobre a criação, como as coisas surgiram do jeito correto. Nós vemos também um pouquinho na lição, há uma tensão muito forte entre criacionismo e evolucionismo. Mas veja, a mesma fé que eu preciso crer na criação, eu também preciso ter para crer na evolução. Porque não tem como comprovar cientificamente, é unicamente pela fé também. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós cremos que há um Deus no céu e que esse Deus é criador, a nossa vida tem propósito. Hoje Deus chama você para que você proclame a verdade da criação. Nós somos criados por um Deus, nós somos criados com um propósito, nós somos projetados por um ser que nos ama e quer o nosso bem. Nós não somos obra do acaso. Nós não somos obra de um acidente cósmico, de uma explosão que do nada deu origem à vida. Não há lógica. Nós somos especiais porque alguém nos criou. Esse alguém é Deus, como afirma a Bíblia. Também nós devemos pregar sobre o plano da salvação, a maneira correta que Deus usa para nos salvar. Indicado de uma forma educativa no Antigo Testamento, utilizando dos rituais do santuário, e que hoje lança luz sobre o ministério de Cristo,
Quando eu não sei o que Deus fez para me salvar, eu não dou valor para essa salvação. Então é necessário falarmos para as pessoas que Deus ele tem um plano para nos restaurar, que Deus ele tem um plano para nos salvar e que eles necessitam compreender esse plano. Uma outra verdade que é essencial é com relação à verdade sobre a morte. Hoje é uma discussão tremenda. As pessoas têm dúvida quando eu morro, para onde que eu vou, como é que eu fico? Será que eu vou para o inferno? Será que eu vou para o limbo? Será que eu vou para o purgatório? Eu vou direto para Deus? Eu vou queimar no lago de fogo e enxofre logo assim de repente? A Bíblia é bem clara. Quando nós morremos, nós deixamos de existir. Nós não vamos para lugar nenhum. O único lugar que nós vamos é para a tumba, com todo respeito. Né? Principalmente no contexto que nós estamos vivendo hoje, infelizmente. Né? Muitas pessoas estão morrendo por causa da situação de saúde que encontramos no nosso mundo e que não é nada prazeroso. Mas a Bíblia deixa bem clara. Quando eu e você nós morremos, nós não vamos para lugar nenhum. Nós deixamos de existir. Nós nos tornamos pó e vamos para a tumba. E Cristo se usa da ilustração do sono. Não é que a morte é um sono, que estamos lá dormindo. Não. É uma ilustração, é uma metáfora. Assim como estou usando a metáfora da história de Isaac, em relação à sua restauração de poço, para usar como a restauração da verdade, Deus ele se utiliza do sono como uma metáfora, como uma ilustração, porque quando alguém está dormindo, ela não sabe o que acontece ao seu redor, ela não tem noção do tempo, né? Ela está ali inconsciente. É como se ela estivesse desligada do mundo. Assim é o que acontece quando a pessoa morre. Ela deixa de existir. Eclesiastes é bem claro. A nossa memória jaz no esquecimento. Acabou. O princípio de vida volta para Deus, mas isso não é a nossa mente, isso não é a nossa alma. É apenas o princípio de vida, fôlego de vida. Deixamos de existir. Acabou. Então é isso que acontece quando a pessoa morre. O estilo de vida saudável. Hoje as pessoas têm negligenciado, não querem saber. E se começam a se educar corretamente, elas vão para um caminho extremo, que é justamente o veganismo, algo mais espiritualizado, algo filosófico, ideológico, mas não é isso. O estilo de vida saudável que Deus requer de mim para você, é para que a nossa comunhão com Ele seja melhor e para que a nossa vida seja melhor também. Com relação à alimentação, com relação ao exercício físico, com relação à nossa rotina de sono, os benefícios do sol, a água. Tudo isso a Bíblia já deixou claro há muito tempo. Mas até hoje as pessoas negligenciam. Mas aí você, usados por Deus, temos a obrigação de proclamarmos isso às outras pessoas. A questão do conflito cósmico. As pessoas, infelizmente, perderam, não tem mais essa noção de que estamos em uma guerra cósmica. Um conflito entre o bem e o mal. Satanás tem feito de tudo para que as pessoas não aceitem essa ideia, para que achem que é ficção científica e tem jogado isso na nossa cara por meio de séries, por meio de filmes, onde parece que tudo é apenas uma brincadeira, tudo é uma ficção. Mas a Bíblia deixa bem claro, nós estamos em um conflito, é necessário escolhermos um lado. E nesse caso, o lado correto é o lado de Deus. Quando você vai para Apocalipse capítulo 12, vê ali descortinado todo o conflito cósmico. O livro de Jó também deixa isso bem claro. Quando nós vamos para Gênesis capítulo 3, a entrada do pecado nesse mundo deixa isso bem claro. A força do bem e a força do mal estão em conflito. Nós temos que ter certeza que um dia isso vai acabar. O dom de profecia, as profecias bíblicas, as pessoas não têm dado muita atenção, têm achado que é algo alegórico, algo sem sentido. O ministério profético também para os nossos dias. Deus escolhe pessoas para serem profetas. Uma delas, cremos, Ellen White. E também cremos que Deus pode levantar outros profetas, além dela.
Mas por enquanto, Deus não levantou porque não há necessidade, porque aquilo que ele revelou para ela já é o suficiente para nossos dias. O juízo final, acerto de contas, é uma verdade também que deve ser pregada, restaurada da maneira correta. Deus ele vai julgar a todos. Não é uma questão de algo penoso, mas é que nós temos que prestar conta daquilo que nós fizemos. No momento certo, no momento determinado, todos nós teremos que prestar contas diante de Deus. E por último, Cristo Jesus, a verdadeira missão do Messias, o libertador, a sua graça, a sua misericórdia. Não são nossos atos, não são nossas atitudes que garantem a nossa salvação, mas é o ato de Cristo Jesus. Então aqui eu enumerei pelo menos 11 verdades básicas que eu e você devemos pregar às outras pessoas. E quando nós vamos para Mateus, capítulo 24, o verso 14 diz: e esse evangelho será pregado a todo mundo, a todas as gerações, então virá o fim. Deus ele convida a mim e a você para sermos portadores de luz, para sermos portadores da verdade, para pregarmos aos quatro cantos dessa terra, seja pelo seu WhatsApp, seja pelo Facebook, o seu Instagram, né? Hoje as pessoas estão usando aí o TikTok, é tanta rede social que nem sei mais o que falar, mas use-as para proclamar o Evangelho, proclamar a verdade. Deus tem tocado o teu coração, Deus tem transformado a tua vida, é para que você possa tocar a vida de outras pessoas, para que você possa transformar a vida de outras pessoas. A mensagem de hoje, irmãos, é que assim como Isaac, ele foi perseverante, ele permaneceu firme em restaurar aquilo que o seu pai Abraão tinha feito. Hoje nós devemos ser perseverantes em proclamar a verdade, em restaurar aquilo que o inimigo tem feito de tudo para manter encoberto. Mas sendo guiados pelo Espírito Santo, nós seremos vitoriosos. Nós temos que anunciar essas verdades a todo mundo e devemos ser perseverantes. E assim como Deus, ele abençoou Isaac, Deus, ele abençoa a mim e a você e mais ainda. Ele quer dar o nosso galardão, a nossa recompensa quando ele retornar. Você já se imaginou com a sua coroa na sua cabeça? Você já se imaginou as estrelinhas na sua coroa? Você já imaginou estar abraçando Jesus? Mas não apenas Jesus, mas aquelas pessoas que você ama, aquelas pessoas que você orou, aquelas pessoas que você compartilhou um texto bíblico, uma reflexão bíblica, uma verdade essencial para que Deus tocasse no coração dela e ela está lá junto com você no céu. Você já imaginou isso? Eu imagino isso constantemente. E é isso que deve nos motivar, irmãos. É isso que deve estar traçando em nossos pés, nas nossas mentes. Devemos ser proclamadores da verdade, para que outras pessoas conheçam a verdade que Deus nos mostrou, que Deus nos revelou, para que elas sejam salvas. Não é a igreja que salva, mas é a mensagem que salva. E a Bíblia tem uma mensagem muito especial. Então, pregue, fale, seja um arauto da verdade, seja uma atalaia do Senhor. E assim como nós aprendemos no sábado passado sobre o ministério de Ezequiel, Deus ele quer te usar hoje. Então, meus amigos, nesse momento, eu quero apelar ao teu coração hoje. Hoje, meu apelo não é para que você apenas entregue teu coração a Jesus. Hoje, meu apelo não é apenas para que você permita que Deus transforme a tua vida. O meu apelo nessa manhã é para que Deus te use para que você seja um mensageiro do Senhor. O meu apelo é para que você aceite ser usado por Deus para pregar aos outros as verdades contidas na palavra dele. Seja um restaurador de brechas.
Seja um restaurador da verdade. Seja uma pessoa usada por Deus para ser um arauto do Senhor. Você aceita? Você deseja? Bem, se você ainda está com um pouco de dúvida, cante comigo esta canção. Cante comigo essa música muito linda, né? Ao mundo vou contar. Permita que Deus fale com você agora por meio dessa música, por meio desse hino. Cante alegremente. Permita ser usado por Deus. E permita que Deus ele controle a tua vida, controle o teu coração, para que mesmo dentro de casa você alcance outras pessoas por meio da internet, por meio das redes sociais, por meio de uma ligação. Deus ele quer usar você. Então conte ao mundo quem é Cristo, quem é o teu Salvador. Seja um arauto da mensagem de Deus. Então cante comigo alegremente essa música. Ao mundo vou contar. Ao mundo vou contar que sou cristão, do amor de Cristo eu vou falar. Ao mundo vou contar que sou cristão, pois tenho a Cristo no coração. Proclamarei o amor de Cristo que me salvou do mundo mal. Eu bem sei que crendo nele terás a paz também que eu encontrei. Ao mundo vou contar que sou cristão, do amor de Cristo eu vou falar. Que meu viver a ele eu entreguei, em seu caminho sempre andarei. Ao mundo vou falar que Cristo vem, sim, vem muito breve buscar os seus. Vivamos, pois, em prontidão aqui, e assim iremos morar nos céus. Quando o Senhor voltar em glória, com anjos mil, ao que esplendor, vai levar os escolhidos à pátria eterna, que é só de amor. Ao mundo vou contar que sou cristão, do amor de Cristo eu vou falar. Ao mundo vou contar que sou cristão, pois tenho a Cristo no coração. Pois tenho a Cristo no coração. Então veja, se Cristo está no seu coração, proclame às outras pessoas sobre esse amor, sobre as verdades bíblicas e permita que Deus use você grandemente. Então nesse momento vamos orar, falar com nosso Deus, agradecendo a Ele sobre esse momento que tivemos aqui, que temos a certeza que Ele nos usou, que Ele nos encorajou e você está encorajado, usado por Ele para ser um mensageiro de Deus. Conte ao mundo quem você é, para que as pessoas possam perceber como é bom ser um servo de Deus. Oremos. Querido Deus, Pai amado Senhor, agradecemos a Ti por esta manhã, por esse momento que tivemos com o Senhor. Assim como o Senhor encorajou Isaac a permanecer nos caminhos corretos de seu pai Abraão, e assim como ele foi perseverante em restaurar os poços que o seu pai Abraão havia feito, que hoje, Senhor, Tu nos encoraja a permanecermos no caminho correto, no caminho da salvação. E ajude-nos também, Senhor, a proclamarmos, a restaurarmos as verdades hoje que muitas vezes são esquecidas, deixadas de lado por causa desse mundo secular. Nos ajude, Senhor, a sermos porta-vozes da Tua palavra. E que por meio de nós as pessoas possam conhecer as verdades bíblicas
e que por meio delas, elas sejam transformadas pelo agir do Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito esteja nos guiando hoje e sempre. Perdoe os nossos pecados. Nós aqui pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Então, que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Agradecemos pela sua presença. E já fazendo o convite, não é? Amanhã, né, nós estamos dando continuidade à série O Mistério da Profecia, né? Então, estamos estudando este livro aqui, O Mistério da Profecia, e amanhã será justamente o sexto estudo, o sexto tema, que é mensagem urgente. Então, você está vendo aí na tela, será amanhã às 18 horas, tá certo? No domingo, amanhã, 18 horas, no nosso canal aqui, tanto no YouTube quanto no Facebook. Então, se faça presente e vamos juntos aprender mais sobre as profecias bíblicas e aquilo que ela tem a nos revelar e como nós podemos ser encorajados por ela. Então, mais uma vez, um feliz sábado a cada um de vocês, que Deus abençoe, né? E até amanhã. Então, foi um grande prazer estar aqui com vocês e até mais. Um grande abraço aqui da Igreja do Cambuci para cada um de vocês. Amém.